Iniciamos o culto, como fazemos todos os dias, com oração. Querido Deus, querido Senhor, amado Pai, grande Deus e Pai e Senhor de tudo e de todos. Ajuda-nos, Senhor, a aquietarmos os nossos corações para entrarmos na Tua santa presença em adoração. Aceita-nos. Por nós mesmos, nós não somos capazes e nem poderíamos estar na Tua presença. Somos cheios de nódoas. Temos muitos defeitos, muitas falhas, muitos pecados que pedimos que o Senhor, por compaixão, por misericórdia, nos perdoe. Ajuda-nos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos, deixa-nos mais alvos do que a neve, recebe-nos aos pés do Teu santo trono, fala com cada um de nós. O Senhor sabe o que cada um precisa nesta manhã. E o Senhor é aquele que fala conosco. O Senhor é aquele que nos instrui. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que restaura, recupera, transforma. O Senhor é, na verdade, tudo para nós. Fala. Queremos crescer hoje, um pouco mais que seja, na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, ó Deus querido, Pai Todo-Poderoso. Livra-nos de toda mentira, todo tipo de mentira, toda maneira mentirosa. Sustenta-nos. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor. E oro não só por mim, mas pelos meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, convidar vocês para, aqueles que puderem, é claro, abram as suas Bíblias. Duas passagens que eu gostaria de ler com vocês hoje. A primeira delas é Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 19. A outra passagem é Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Bom dia para quem está chegando aí agora. Graça e paz. Nada melhor na vida do que a graça do Senhor e a paz do Senhor, né? Porque sem isso não dá para viver. Sem a graça de Deus, ninguém vive, né? Então, nada melhor do que graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou esperando um pouquinho para que as pessoas possam abrir as suas Bíblias aí. Efésios 5, versículos 18 e 19, Colossenses 3, versículo 16.
Vamos ler aqui. Vou botar o óculos aqui, porque senão não enxergo, né? Efésios 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Agora vamos em outra carta, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Você sabe, meu irmão, minha irmã, hoje está cheio de irmãs aqui, hoje tem mais irmãs do que irmãos aí nos acompanhando, pelo menos aqui no Facebook, né? O outro aqui eu não consigo saber, né? Mas aqui sim por causa dos nomes, né? Claro. Você sabe a diferença entre salmo, hino e cânticos espirituais? Você sabe o que é um, o que é outro e o que é outro? E se há alguma diferença entre eles? Um irmão anteontem, né? Anteontem, ou ontem, não sei. A gente tinha falado trasdondonte sobre aquele primeiro milagre de Jesus, né? Transformando água em vinho. E eu falei que muitas vezes a palavra no grego, vinho, ela é muitas vezes usada, pelo menos era na época de Jesus, o termo vinho no grego era usado também para suco de uva. Então a gente não podia afirmar se ali no casamento Jesus tinha transformado mais ou menos 560 litros de água em vinho alcoólico ou não, ninguém podia afirmar. Mas, por se tratar de uma festa, de um casamento, era bem possível que o vinho fosse vinho mesmo, alcoólico. E aí o irmão citou uma passagem, né? Muito interessante, inclusive, o irmão Edjalma, uma passagem que ele citou, né? Que era vinho, ele entende que era vinho. Eu também entendo que era vinho. Eu também entendo. Né? Mas isso não se transformou em vinho ou transformou em suco de uva, um negócio que era água, né? E não foi uma gota, foram mais ou menos 560 litros. Então, o milagre realmente foi fantástico, mas a conversa era se o vinho era vinho com álcool, né? Ou não. Então, você vê que aqui na Bíblia diz que a gente não deve se embriagar.
Eu não vejo nenhuma passagem bíblica que diz que o homem não pode beber. Eu vejo várias passagens na Bíblia dizendo que o homem não deve se embriagar. E algumas passagens bíblicas mostram as consequências da embriaguez, né? E até diz que os que se embriagam não vão para o reino dos céus, né? E aqui é uma dessas passagens. E não vos embriagueis. Não está dizendo que você não pode tomar uma taça. Cada um sabe, né? Aquilo, a hora de parar. A gente espera que saiba, né? Entendeu? Mas por que você não faz, por exemplo, a ceia com vinho? Ora, porque eu sei. Eu não sei quem está fazendo a ceia. Se sabe a hora de parar. Porque vinho é gostoso. Principalmente um bom vinho, né? É gostoso. Ninguém... Eu também não estou incentivando aqui ninguém a beber, não. Então, não estou falando aqui, a conversa nem é bebida, mas é que eu me lembrei do irmão Djalma, né? Que a gente conversou sobre esse assunto. Então, cada um sabe, ou deve saber. Agora, eu não sei quem sabe e quem não sabe. Você já pensou? O sujeito está tomando a ceia em casa, junto com a gente aqui, e ele entorna uma garrafa de vinho lá, ou sei lá, está no trabalho, não sei. Então, é muito, né? Tem gente que com uma taça de vinho já fica bambo. Pensou? Então, a Bíblia diz para não se embriagar, porque a embriaguez traz confusão. É claro que traz, é óbvio. Tem gente que fica alegre, tem gente que fica chorona, tem gente que fica brigona, quer brigar, quer bater em todo mundo, quer discutir. Todo mundo sabe disso, que é assim. Então a Bíblia diz, olha, ao invés de você se embriagar com vinho, ou com qualquer outra bebida destilada, o vinho não é destilado, hein? Qualquer outra bebida, mesmo os destilados, né? Você deve se encher do Espírito Santo. Com salmos, louvando o Senhor de coração, com hinos e cânticos espirituais. Então, cântico, hino, salmo, louvar a Deus não é música gospel. Primeira coisa que cântico espiritual, hino, louvor, não é música gospel. Não é. Eu conheço uma pessoa, que aliás ele está muito bravo comigo, já há anos que ele não fala comigo, porque ele está bravo. Porque eu fiz uma pergunta para ele. E ele não tinha resposta para a minha pergunta. Pergunta que eu fiz deixou ele sem resposta, porque ele não sabia, ele não sabe até hoje. Então ele preferiu ficar bravo comigo, é mais fácil, né? Não falo mais com ele, não quero mais saber, é mais fácil. Mas não respondeu. E esta pessoa ouve o dia inteiro música gospel e acha que está louvando a Deus. Nem sabe o que está tocando lá, não sabe. Está tocando. A pessoa está cantando, ele nem sabe o que estão cantando, se a letra daquela música, daquela canção,
tem base teológica. Teológica quer dizer, tem base bíblica. Olha, irmão, eu não vou falar 100%, mas quase isso dessas músicas gospel. É só você parar e ouvir, ouve. Ou a pessoa está falando dela, ou ela está falando dela, ou ela fala para ela. De vez em quando ela põe lá o nome de Jesus, do Senhor, de vez em quando, para dizer que é gospel. Mas não tem nada. Não tem nada de cântico espiritual. Não tem nada ali que louve o Senhor de coração. É música gospel. Gospel. Ou música evangélica, como falam, né? Enfim, a gente precisa resistir, enquanto cristãos verdadeiros, que eu espero que todos nós sejamos, a essa tentativa de forçar distinções entre palavras semelhantes. A gente precisa, na verdade, respeitar o contexto daquilo que está escrito. Porque tem muita coisa que é parecida, né? Mas o contexto mostra a diferença para a gente. E a gente precisa entender essas diferenças, porque a grande maioria de nós não sabe a diferença entre uma coisa e outra. Não sabe. Tanto é que alguns anos atrás eu perguntei para o irmão, fiz uma determinada pergunta, e ele não sabia responder, e ele preferiu ficar com raiva de mim. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu fico triste, claro, não quero que ninguém fique raivoso comigo, tal, mas eu não posso deixar de falar a verdade por receio da pessoa não gostar, né? Então, para a gente entender isso, a palavra traduzida, presta atenção, quando a gente traduz a palavra salmos, na tradução, ela descreve os cânticos, os poemas que a gente lê no livro dos Salmos do Antigo Testamento. Então, o que são salmos? Salmos são letras de músicas e poemas falando de Deus, exclusivamente de Deus, da grandeza, do poder. Muitos salmos foram escritos por Davi, né? E outros salmistas. E são mensagens de entusiasmo. Davi conta em alguns salmos as dificuldades que ele passava e que Deus sempre vinha socorrê-lo. Às vezes ele conta das dores que ele sentia por causa do pecado, dores físicas que o pecado causava nele, e Deus, ele clamava pela ajuda de Deus. Então os salmos, na verdade, eles buscam expressar a glória de Deus. O que são salmos? Então, se alguém perguntar para você o que são salmos,
Salmos são letras de música, músicas de canções e poemas que expressam a glória de Deus. Isso é salmo. Não expressa a glória do homem, expressa a glória de Deus. E aonde a gente encontra? Tem salmos hoje? Não, os salmos estão no livro dos salmos. Ah, eu vou escrever um salmo. Tudo bem, pode escrever. Eu que aqui não vou te impedir, mas eles não vão estar na Bíblia. Entendeu? Porque os salmos inspirados verdadeiramente para expressar a glória de Deus são esses que estão no livro dos salmos. Acabou. Ah, mas eu escrevi um salmo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não vou discutir com você se você escreveu um salmo. Eu não. Acabou. O que são hinos? Hinos são músicas, são cânticos que oferecem louvor a Deus. Quando você tem essas informações, olha, salmo é tal coisa. Salmo expressa a glória de Deus. Hinos louvam a Deus. Aí você pega uma música gospel, você fala, não, isso aqui não é nada. Isso aqui é música gospel. É fácil de você identificar. Eu não estou dizendo que a música, que não tem música gospel que é bonita, que é agradável aos ouvidos. Não, eu não estou dizendo isso. Mas isso não quer dizer que expresse a glória de Deus e nem que ofereça louvor a Deus. Pode até ser chamado de louvor, mas não é. Não é. Porque aí vai uma questão de ritmo, vai uma questão de um monte de coisa. Eu não sou especialista neste assunto. Existem pessoas que são especialistas, né, em salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu não tenho especialidade nisso. Mas tem pessoas que têm. Então eu tenho que falar daquilo, do pouquinho de nada que eu sei. E aí cada um vai fazer a sua triagem. Né? Louvor a Deus é diferente de outros cânticos. Por quê? Porque o que busca a música gospel, uma grande parte, eu não estou falando mal de música gospel, eu só estou mostrando a diferença para você. Música gospel. Não é louvor, não é nada, é música gospel. Né? Tem música gospel em samba, em rock, em canção, em rap. Tem música gospel. Já pensou um hino em rap? Não tem como. Não é que eu não quero, é que não tem como. Então, os hinos louvam a Deus, enquanto outros cânticos podem até edificar pessoas, mas não a Deus. Essa edificação não vem de Deus. Essa edificação vem do que está escrito só, por um outro ser humano falho como aquele que está ouvindo. Né? Eu estou conseguindo me fazer entender, porque esse assunto também não é tão simples, não.
Esse assunto precisa, né? Eu não tenho conhecimento. O pouquinho que eu tenho é o que eu estou transmitindo. Eu não estou entrando profundamente porque eu não tenho conhecimento. Mas quem tem, né? Aqui, ó, olha, a irmã escreveu funk gospel. Que horror! Mas tem, irmã. Tem. Eu não gosto de funk. Coisa horrível. Para mim, é uma questão de gosto e também é questão de opinião minha. Não gosto. Mas tem. O que nós vamos fazer? Então, a palavra traduzida de cântico, ela pode descrever vários cânticos. Mas do que ela não foge quando você traduz essa palavra, é que ela precisa ter o sentido de cântico espiritual. Mas o que é um cântico espiritual, né? Porque foi a primeira pergunta que eu fiz. O que é um cântico espiritual? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou diferenciar? Né? O cântico espiritual, olha, o cântico não pode fugir disso. É aquilo que está sendo cantado e a melodia precisa refletir a atitude de um coração voltado para Deus. Agora, por exemplo, eu vou só citar um exemplo, que eu uso muito este exemplo, porque eu acho que é o último que eu consegui observar, aquela música Raridade. Nem sei quem canta, não me interessa, não estou falando mal, eu estou pegando a letra e a canção e estou trazendo ela para um cântico. Raridade. Se você ler a letra, você vai ver que não tem nada a ver com o coração voltado para Deus. Absolutamente nada. Então você fala, música gospel, é bonitinha? É bonitinha. Agrada o ouvido? Agrada o ouvido. Mas será que agrada o ouvido de Deus? Agrada o meu e o seu, porque a melodia é interessante. Você sabe, né? A música, ela é dividida lá. Letra, música, né? Algumas coisas agradam o ouvido humano, outras não agradam. Outra, a gente aprende a ser agradado. Mas não que seja bom. Eu, por exemplo, só para vocês entenderem, porque eu estou buscando, na verdade, uma maneira de fazer isso ser entendido. Eu, particularmente, não gosto de heavy metal. Não é algo que agrada o meu ouvido, me incomoda aquilo, aquela barulheira, até a performance das pessoas ali, eu acho interessante. Agora, o som heavy metal, o metal pesado, eu não gosto. Por quê? Porque me incomoda. Como é que eu vou louvar a Deus com heavy metal? Não tem jeito. Não tem como. Porque se você for estudar um pouquinho, eu sei, é coisa que aprende na faculdade, coisa, entendeu? É isso que eu sei. Se você for ver a história da música cristã, as primeiras músicas cristãs foram feitas por esses grandes autores, né? Eu não sei se Beethoven fez alguma, acho que fez. Mas eram esses autores aí que faziam as músicas cristãs. Eram eles. Bach, Wagner, entendeu? Eles eram chamados por Roma para fazer música. Então, quando a gente adora, ou quando a gente vai adorar a Deus,
A gente precisa adorar a Deus e edificar-se alguém que porventura está ouvindo. São os nossos irmãos. Nós precisamos adorar a Deus e edificar alguém que esteja ouvindo. Então, a gente usa os salmos, os hinos e os cânticos espirituais. E a gente deve escolher para isso, o que não acontece na grande maioria das denominações hoje, são cânticos e hinos espirituais que comuniquem a devida reverência a Deus, que transmitam verdadeiramente mensagens espirituais e princípios que venham dos princípios revelados por Deus. Se você pegar, por exemplo, de novo, estou só usando como exemplo, a letra dessa música Raridade, e você usar esta regrinha que eu acabei de falar aqui, né? Mensagem espiritual, e elas devem estar dentro dos princípios revelados por Deus, você vai ver que não tem nada a ver. Não só ela, todas as músicas gospel. Tem uma que dá vontade de sapatear, e aonde isso glorifica a Deus? É só vitória, Aonde isso glorifica a Deus? Aonde? Mas você pode buscar, você não acha. Não acha. E eu lá atrás, quando eu comecei a fazer o rádio cristão, 25, 26, 27 anos atrás, né? Então, eu gostava do Asaf Borba. Eu gostava, mas, sabe, se perde um pouco. Eu tocava muito ele nessa época, né? Mas se perde um pouco. Entende? Não toco mais. Então, o que eu estou fazendo? Eu fui mudando também. Eu fui aprendendo e fui mudando. Você vê que hoje a maioria das músicas são em coral ou instrumental. A gente vai aprendendo. Ninguém nasce sabendo, ninguém sabe tudo, não é? Se um hino não demonstra, o irmão falou, eu não sei, um irmão aqui escreveu agora há pouco, eu gosto muito de hinos da harpa. Eu também. Você vê que a maioria das músicas aqui que estão em coral são hinos da harpa. Né? Existem músicas aqui canções que eu toco, que são só instrumentação da harpa. Eu também gosto. Eu acho que a harpa, a gente não vai fugir daquilo que é a definição de salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque se o hino, a canção, não demonstra o respeito e a honra que Deus merece, ele não pode ser empregado no nosso louvor. Né? Essa que eu estava cantando, que vontade de sapatear, mas aonde que isso demonstra o respeito a Deus, o temor a Deus? Aonde? Você pega a maioria dessas músicas, são músicas pentecostais e neopentecostais, são músicas gospel. Agora, se a mensagem de um cântico ou de um hino não for espiritual e
totalmente de acordo com a palavra de Deus, o que a gente deve fazer? Não ouvir, não cantar. Porque eu estou tratando com um negócio sério, estou tratando com Deus. Eu não posso fazer qualquer besteira. Eu vou cantar para Deus, ai que vontade de sapatear, ai que vontade, mas não posso fazer isso. Talvez você nunca tenha ouvido essa música, mas eu mexo muito por aqui, o irmão diz que no YouTube, eu mexo muito, eu vejo esses negócios, tudo por aí. Então a gente não pode cantar um negócio desse, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia, com os ensinamentos do Senhor, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então é importante observar o destaque nesses versículos, né? Aqui, por exemplo, que eu trouxe Efésios 5, 18, 19 e Colossenses 3, 16, né? Uma mensagem que vem de fora para dentro. A mensagem tem que vir de dentro para fora, da Bíblia para o mundo, não do mundo para a Bíblia. Não do mundo adaptando-as. Não. Entendeu o que eu estou dizendo? A mensagem tem que ser da Bíblia para o mundo. A Bíblia é isso. É a palavra de Deus para o mundo. A gente não pode pegar as coisas do mundo e adaptar para a palavra de Deus. Não vai dar certo. É o que a música gospel faz. Não estou falando mal, eu quero que você entenda. Eu estou explicando, estou usando como exemplo a música gospel. A música pentecostal, por exemplo, não tem nada a ver com Deus. Manda fogo, cai fogo. Por que não tem nada a ver com Deus? Se você for ler, eu já falei sobre isso, já preguei sobre isso. Fogo na Bíblia, em 99% dos casos, é julgamento. Batismo de fogo é julgamento. Manda fogo. A pessoa está pedindo, na música ele está pedindo para Deus julgar. Ele nem sabe, porque na cabeça dele ele aprendeu que fogo é encher do Espírito, mas não é, só ler o contexto das passagens que leva ele a acreditar assim, você vai ver que ele está errado. O que é então se encher do Espírito Santo? Para a gente encerrar. Já que ficou claro, creio, salmos, hinos e cânticos espirituais. É da Bíblia para o mundo, não é do mundo para a Bíblia. Então, agora, para a gente encerrar, o que é se encher do Espírito Santo? A gente busca todos os dias fazer isso aqui. É um negócio que Pedro fala. Se encher da graça e do conhecimento do Senhor. Isto é se encher do Espírito Santo. Isso é o benefício do crescimento espiritual. Se encher da graça e do conhecimento do Senhor. Isto é estar cheio do Espírito Santo. Não é fazer essas bobagens, essas loucuras aí que a gente vê, que diz que a pessoa está tomada pelo Espírito Santo. Não. Pode parar. Espírito Santo não toma ninguém. Está confundindo as coisas. Pode parar. Então o foco do louvor, do salmo, do hino, do cântico espiritual, está na edificação. Está no se encher do Espírito Santo. Está no crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Entende? E não na diversão, ou até no próprio prazer. Né? Porque ouvir música gospel não é botar lá para tocar o dia inteiro, e nem saber o que estão tocando. Nem sabe o que é. É parari,
lá o dia inteiro aquele negócio virando. O sujeito nem sabe como é que ele está adorando a Deus. Ele não está, ele está se divertindo. Ah, mas eu estou me divertindo com coisas falando de Deus. Mas precisa ver o que falam de Deus. O diabo também fala de Deus. Mas precisa ver o que ele fala. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, que a gente tenha hoje, como nos outros dias, se enchido um pouquinho mais do Espírito Santo, que a gente tenha crescido um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa, Senhor, o primeiro final de semana desse mês, guarda-nos, Senhor, na palma das tuas mãos. Sustenta-nos. Esta é minha oração. Por mim, por todos os irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.